Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida e de toda a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião do Deus que sara. A primeira em São Paulo acontece às 7 da manhã, depois às 9, 15 e 19h30. Domingo eu vou estar na Celso Garcia. 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Esteja entre nós. Deus tem chamado por você, tem te buscado, porque Ele te ama. Ele quer te resgatar, te abençoar. Ele tem o melhor para você. Sabe, Deus te criou com um destino brilhante. E Ele quer que você tenha um destino brilhante. Ele não quer que o seu destino seja alterado. Que você tome um atalho, como tantas pessoas tomam. E se você tomou, está na hora de pegar um retorno, sabe? Eu creio que algumas pessoas já ouviram a voz de Deus muitas vezes, mas no momento da vida elas ignoraram. E talvez hoje você, por ter ignorado a voz de Deus e buscado um atalho, você não está nada bem. Mas Deus está te convidando a voltar. Sabe quando Noemi foi com a família para Moabe? Deus não acompanhou. E as coisas não aconteceram como talvez eles planejaram e acreditaram que poderia dar tudo certo. Tudo daria certo. Bom, vamos ficar um tempo aqui, vamos fazer isso e aquilo. Mas quando Deus não aprova uma coisa, quando Deus não está numa coisa, aquilo se vira contra a gente de uma forma bruta. Nós precisamos da proteção de Deus. Deus não é obrigado a terminar o que Ele não começou. Quando você toma uma atitude na carne, ela não tem como vingar. Nenhuma atitude na carne vai te levar a um bom lugar. Quando Noemi foi com a família para Moabe, nada funcionou bem. Deus esperava que ela fizesse como os demais fizeram. Como Boaz, por exemplo. Ficaram, resistiram à crise, passaram pelo tempo difícil, plantaram uma boa semente e, em meio à crise, prosperaram. Mas não, eles foram fugir do problema. Ah, muita pressão, muita dificuldade, muitos problemas. Vamos dar um tempo em Moabe. Lá encontraram a morte. Não encontraram fome, mas encontraram coisa pior. Às vezes você está fugindo de uma coisa e você encontra algo muito pior, porque Deus não abençoa pessoas que vivem fugindo. Deus não pode abençoar pessoas que ignoram a sua voz. Bom, ela perdeu toda a família, não construiu nada, perdeu anos da vida, voltou como uma indigente, passando fome, sem família. Quando ela chegou em Belém, no tempo da colheita, todo mundo estava colhendo. Todo mundo. Porque as pessoas que ficaram plantaram, passaram pela crise. E Deus foi e socorreu, foi em auxílios, e auxiliou e socorreu a todos. Ela chegou como uma indigente, amarga, depressiva, acabada, judiada, culpando até a Deus. Porque esse é o problema das pessoas. Elas fazem escolhas erradas e depois elas saem culpando as pessoas, elas culpam a Deus, elas culpam a igreja, elas culpam o pastor, elas culpam as pessoas, elas culpam a família, elas culpam o mundo.
Elas se colocam como vítima, como quem está em desvantagem, pessoas que não são compreendidas, reconhecidas. O mundo deve algo a elas. Mas a palavra está cheia, a Bíblia está cheia de pessoas que Deus não aceitou suas justificativas. E quando elas tentaram ter uma atitude de autocomiseração, se portaram como vítimas, Deus ignorou. Porque esse espírito Deus não alimenta em ninguém. Ontem eu falava de Caim. Caim era filho de Adão e Eva. Duas pessoas que tinham ignorado a voz de Deus e perderam a vida. Ou seja, alteraram o destino deles. Perderam o paraíso. Tudo aquilo que eles tinham, eles eram cuidados, zelados, estava tudo à disposição, mas não era o bastante. Não bastou Deus falar tanto, orientar, dar a direção. Num momento, eles simplesmente passaram por cima da voz de Deus e abraçaram a voz da serpente, que é o que muita gente faz. Passados anos, Caim tinha um exemplo dos seus pais, que tinham alterado o destino deles quando desobedeceram a Deus. Agora, ao invés dele trabalhar o seu coração para que Deus pudesse aceitá-lo e aceitar a sua oferta, não. Ele se revoltou contra o irmão quando Deus não aceitou a oferta dele. Ele a oferta e aceitou o irmão e a oferta. Ele responsabilizou o irmão, ele odiou o irmão, ele ficou com inveja do irmão, com ódio do irmão, como se o irmão fosse responsável pelo seu fracasso. Deus falou com ele: olha, por que você está furioso? Por que você está assim? O pecado está à porta, ele está tentando dominar você. Mas você deve dominá-lo. Você pode vencer isso. Se você fizer direito, Caim, também haverá aceitação para você. Deus acabou de falar com ele tendo o exemplo em casa dos pais, do fracasso dos pais, que haviam alterado o destino deles, porque desconsideraram a voz de Deus. E ele desconsiderou também, ele acabou de ouvir Deus falar com ele simplesmente saiu como se Deus não tivesse falado nada. Chamou o irmão, levou para o campo, matou o irmão. Deus perguntou para ele: onde está o seu irmão? Não sei, não sou responsável pelo meu irmão. Que é o que muita gente faz. Ei, procura o que está acontecendo com você, o que é que Deus está requerendo de você. Não sei o que está acontecendo comigo. Está tudo bem comigo, não tem nada de errado, está tudo certo. Ele tinha acabado de matar o irmão. E ele está dizendo que não sabia de nada. Algumas pessoas vivem dessa maneira. Deus fala com elas, elas ignoram. Deus está falando com elas, elas estão ignorando. Elas estão repetindo histórias de outras pessoas. O mesmo demônio que enganou os pais dele, enganou ele também. Ele cedeu para a mesma voz, que os pais haviam cedido. Para a mesma. Deus falou com os pais, Deus falou com ele, mas ele simplesmente repetiu a história, como muita gente vem repetindo. Entendeu? Muitas pessoas têm repetido histórias de fracassos, porque o espírito é o mesmo. O mesmo demônio que lá no Éden enganou é o mesmo que vem cirandando com a vida de tantas pessoas. Elas acreditam que com elas vai ser diferente, e que elas têm controle da situação, e que não é bem assim. Agora, dependendo do momento em que elas estão, elas até entendem por que os pais desconsideraram, por que aquela pessoa desconsiderou a voz de Deus.
Elas até apoiam. Não se engane e não se deixe enganar. O Caim acabou com a vida dele. Olha o que Deus disse aqui para ele. No Gênesis 4, 10. Disse o Senhor, o que foi que você fez? Eu creio que Deus está falando com algumas pessoas, por que você fez isso? Por que você está fazendo isso com a sua vida? Por que você está desconsiderando a minha voz? Por que você está ignorando a minha voz? Por que você está endurecendo o seu coração? Por que você resiste em manter esse espírito, esse pensamento, esse sentimento? Por que você está acolhendo esses sentimentos miseráveis no seu coração? O que você fez, Caim? Eu não acabei de falar com você que você podia dominar o pecado? Para você não fazer isso? O que você fez, Caim? Sabe, Deus lutou para o Caim não fazer aquela besteira. Sabe, eu creio que Deus vem lutando com algumas pessoas e dizendo, não faça essa besteira com a sua vida. Eu já vi Deus lutar com pessoas através da palavra. Da mesma maneira que ele lutou com Caim. E dizer, não faça isso. Não tome esse rumo. Não ceda para esse espírito. Você vai arrebentar com a sua vida. Mas a pessoa simplesmente ignorou. E se fechou. Enrijeceu. E aí você olha, qual o fim? Nenhuma terminou bem. Os pais dele foram expulsos do paraíso. E tantas maldições vieram. Tanto sofrimento. É só você ler. Agora, ele estava sendo avisado como os pais foram avisados. Mas você vê que ele estava irredutível. O orgulho, o ódio o cegou. Ele estava irredutível. Ele estava possuído por aquele espírito da revolta, do ódio. A cegueira tomou conta dele. E Deus chegou a perguntar, o que é que você fez, rapaz? O que você fez? Eu não te alertei, eu não te avisei. Por que você foi fazer isso? Gente, olha isso aqui, eu leio de novo, disse o Senhor, o que foi que você fez? Eu não estava falando com você, eu falei com você. Por que você fez isso? Ei, se você já fez a besteira, se volta para Deus depressa. Mas se você está prestes a fazer, corra. Corra para os pés do Senhor, porque o diabo, ele só mata, rouba e destrói. É só isso que ele faz. Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Porque ele havia traído um inocente, ele matou um inocente. Quantas pessoas que pelo ódio estão prestes a destruir ou até mesmo tentar com todas as forças prejudicar um inocente? Quantas pessoas que pelo ódio se viraram contra inocentes? Derramaram o sangue de inocentes? Movidos pelo ódio? Envenenaram pessoas, derrubaram pessoas? Se voltaram contra pessoas que não mereciam ser atacadas como foram? O ódio cega as pessoas e destrói com elas. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Você pegou a maldição para a sua vida. Era o que Deus estava falando, que você não precisava ter pegado. O que é que você fez, Caim? Olha o que você fez. Eu não te alertei. Que loucura. Acata a voz de Deus. Se volta para Deus. Se curva diante dele.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, os ouvirei e sararei a sua terra. Só tem um caminho. Só um caminho. Se voltar para Deus e se humilhar diante dele. Só. É a única coisa capaz de salvar uma pessoa dela mesma e da iminente destruição. Agora, amaldiçoado é você que abriu a terra para receber. É você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. A partir de agora. O que você fizer não vai dar certo, porque você alterou o seu destino. Você derramou um sangue inocente, você desconsiderou a minha voz. Você não acatou o que eu falei. Agora você vai ser um fugitivo errante, ou seja, você vai andar por muitos lugares e não vai dar certo em lugar nenhum. Você vai tentar muitas coisas e não vai frutificar em nada. Você vai andar pela terra. Vai lá, cá. E a terra não vai dar retorno, não vai dar a sua força mais. Agora você vai ser um fugitivo errante. Para lá, para cá. Aqui, ó. Um fugitivo. Eu vou pegar essa frase da Almeida corrigida agora. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Fugitivo e vagabundo, está dizendo a Bíblia. Fugitivo e vagabundo. Ou seja, você tinha tudo, mas você ignorou o que é certo. Ao invés de você ficar com aquilo que você sabia, você ficou com o que estava pensando, sentindo, com opiniões, com venenos. Agora, você vai andar para lá e para cá, como tem muitas pessoas, talvez você. Já tentou de tudo. Já foi em tantos lugares, já fez tantas coisas. Não dá certo. Nem na fé, nem na vida profissional, na vida sentimental. Tá tudo. O diabo conseguiu. Quando ele azedou seu coração, ele azedou toda a sua vida. Como diz a Bíblia. Fugitivo e vagabundo. Vagabundo porque ele ia tentar trabalhar, não ia conseguir. Então, ia virar aquela pessoa dependente de um e de outro, como tem gente que chega num ponto que encosta em algum lugar e a vida acaba mesmo. Por quê? Porque Deus fala e a pessoa ignora. E quando uma pessoa ignora a voz de Deus, ela está atraindo para ela uma maldição. Ele alterou o destino dele, como os pais dele haviam alterado também. Ele alterou o destino dele. Quando ao invés dele ficar com a voz de Deus, ele ficou com seus sentimentos. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Que Deus guarde você. Que você se volte para Deus correndo. Que você não resista mais. Não endureça o teu coração. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Deus ama você e não quer que você pereça, está buscando por você. Se volte para Deus. Se humilha diante de Deus. Se renda diante de Deus. Se curve diante dele. Em nome de Jesus. Você está na graça. Diferente do Caim. Você ainda pode fazer muito por você. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Fátima, como que a senhora chegou no Ministério Mudança de Vida? Olha, assim, totalmente espiritualmente morta. Sem vontade de nada. Eu era uma pessoa assim que
Meu dia era aquilo, durante a manhã fazia o que tinha que fazer na casa e da tarde em diante era jogada num sofá, assistindo uma televisão, desanimada, sem vontade, sem ânimo, tristeza. Era, era uma vida muito assim, muito parada mesmo, sem atividade nenhuma, né? E aí, por intermédio de um cunhado meu, eu fiquei conhecendo o ministério, ele me trouxe. E aí, a partir do momento que eu ainda entrei naquela porta para dentro, a coisa começou a mudar. Eu já fui começando a perceber mudanças muito grandes em mim. Porque eu era uma pessoa assim, por qualquer coisa eu não tinha paciência, eu brigava, inclusive eu tinha um apelido de Galo Galizé. Porque pequenininho e briguenta, né? Olha o Galo Galizé aí, olha o Galo Galizé. E arrumava encrenca. Eu estava bem quando eu estava arrumando encrenca e briga. Mas aí a gente vai começando, eu fui começando a ouvir a palavra, o cabeça passava. E eu falava, não, eu quero isso para mim. Eu quero essas coisas boas na minha vida. E aí eu fui melhorando o comportamento, as minhas atitudes, né? E, enfim, minha vida foi mudando, inclusive a profissional, porque eu nunca trabalhei. E eu comecei a vir e eu ouvia sobre dízimo, sobre oferta, e eu tinha vontade, eu queria dizimar e ofertava, mas eu não tinha condição, eu não tinha um salário, eu não tinha uma renda. E eu falava, meu pai, eu quero fazer isso, porque eu sei que agrada ao Senhor e isso para mim vai ser muito importante. Foi onde ele começou a trabalhar na minha vida profissional. Aí ele colocou nas minhas mãos um serviço e um dia eu estando aqui na igreja, a palavra veio para me fazer começar com aquilo que eu tinha. E o que eu tinha na minha mão? Era uma agulha de crochê e uma de bordado. Eu falei, bom, então eu vou começar com o que eu tenho. Aí eu peguei todo o meu material que eu tinha ali, que era pouquinho, uma toalha bordada, um paninho com um biquinho de crochê, essas coisinhas, e comecei em consignação em lojas. Daí para frente a coisa começou a crescer. Aí começou a crescer porque o pessoal começou a ver meu trabalho, era muito pedido, muitas encomendas. Aí eu já não conseguia mais, na mão não dava mais. Mas Deus foi tão maravilhoso que eu consegui comprar 4 máquinas de bordar. Aí começamos com bordado em máquinas, né? Aí começou a crescer, mais lojas, mais pedidos. E recentemente ele colocou na minha mão outro serviço, então 2 serviços. Agora a gente está trabalhando com pet shop, todos os acessórios de banho, tosa, laços, fitas. E uma coisa importante, sem eu sair de casa. Então eu posso trabalhar em casa, cuidar da minha família, cuidar de tudo que eu tenho que fazer e trabalhar e ganhar meu dinheiro ali dentro. E com isso eu sou muito feliz porque eu estou fazendo uma coisa que eu gosto e para mim isso é muito prazeroso, eu adoro fazer. Porque eu falo, Senhor, o Senhor colocou na minha mão uma coisa que é uma coisa que é muito importante para mim. Uma coisa que eu adoro, eu me sinto bem fazendo isso aí, né? E eu estou crescendo cada dia mais. Graças a Deus, cada dia mais. Hoje eu tenho um rendimento bom. Não dependo mais desse lado, porque eu dependia do meu marido para poder trazer um dízimo, para trazer uma oferta. E na vida profissional foi assim, uma coisa que eu jamais esperaria. Nunca esperei, nunca pensei que eu ia ter um ganho na minha vida. Não, porque eu casei novinha e só estou cuidando de casa, de filho, eu nunca pensei que eu tinha uma renda, mas Deus colocou na minha mão. E saúde, né? Eu tive muitas vitórias na saúde. A minha filha ficou doente, ela teve um problema seríssimo de hemorragia, mas ela foi curada, ela foi liberta. Assim que ela passou no altar, que a bispa ungiu, fez uma oração, 24 horas depois ela estava totalmente liberta daquela hemorragia e curada. E eu tive minha mãe também que fez uma cirurgia que estava todo mundo dizendo que ela não ia andar mais depois. Ela ia ficar totalmente parada. Mas Deus é grande na minha vida, Ele faz coisas muito grandes na minha vida. E ela, com 2 dias de cirurgia, ela estava andando dentro do quarto do hospital. Nem os médicos acreditaram. E recentemente também eu tive uma cura, que isso faz o quê? Um mês, eu vou dizer um mês. Eu sofri há um tempo aí com um problema no couro cabeludo, era uma dermatite. E eu já estava assim passando por situação até de constrangimento, porque aquilo coçava muito, era uma escamação muito grande, que às vezes eu não podia pôr uma roupa escura, porque aparecia. E faz o que, uns 15 dias eu estava assim no meu quarto, porque depois que eu termino meu serviço de casa, eu vou para meu cantinho ali, eu vou falar com Deus, eu vou ler a palavra, eu vou assistir
uma pregação da bispa. Hoje eu posso mexer no cabelo, posso balançar, não cai casquinha, não coça mais, nada. E graças a Deus, Deus é maravilhoso. Eu amo muito a Ele. Eu falo, olha, eu falo para minhas meninas, sempre eu comento isso com elas, vocês podem, aconteça o que acontecer na vida de vocês façam o que vocês têm que fazer, mas jamais você abandona Deus, porque sem Ele a gente não consegue viver, não tem como. E depois que você entrou no Ministério Mudança de Vida, passou a praticar a palavra e o seu coração literalmente foi trocado, porque uma pessoa que antes era uma amargurada, hoje é feliz, como me disse, sorri o tempo todo, leva até mesmo os problemas como bênção, que é para crescimento, que é para poder crescer em Deus. Hoje está abençoada, antes não tinha salário, não tinha emprego, hoje tem seu próprio sustento dentro da sua casa, está abençoada. Graças a Deus. Hoje eu sou feliz, eu falo, hoje eu tenho felicidade, hoje eu tenho sonhos. Eu posso estar passando pela pior situação, mas eu estou feliz e falo, Deus está no comando. Ele está no comando e tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. E ao mesmo tempo eu posso estar passando por uma situação difícil, mas aqui dentro eu estou feliz, eu estou sorrindo e ninguém sabe. Nunca ninguém sabe pelo que eu estou passando. Às vezes as pessoas já olham e falam, acho que você não deve ter problema, né? Mas eu tenho. mas eu tenho um Deus maior, que Ele resolve tudo para mim. Graças a Deus. O que você diria, Fátima, para essas pessoas que hoje têm nos assistido e têm visto a mudança que Deus operou dentro e fora? Olha, o que eu digo para elas, que elas venham. E venham rápido, não ficam se apegando a coisinhas assim que um fala uma coisa, outro fala outra, porque se eu fosse atrás disso, eu tinha parado há muito tempo. Porque quando eu comecei aqui, as pessoas falavam para mim, mesmo até gente de dentro de casa, tua vida vai acabar, você vai perder teu casamento, você vai ficar por causa da igreja, olha o que você está fazendo, o que você vai fazer com a tua vida. Mas não leve a sério isso aí, não dê ouvidos. Venham buscar a Deus, busque a Ele, que tudo aquilo que tiver na vida dele, das pessoas que tiverem assim, dificuldades, que elas tiverem com problema, vai ser tudo resolvido. A partir do momento que elas vierem buscar Deus, pode ter certeza, vai ser tudo resolvido. Hoje está abençoada. Graças a Deus. E muito feliz. Amém. Amém, graças a Deus. Momento da oração. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez eu oro para que esta palavra transforme vidas agora. Eu oro para que o Senhor socorra pessoas que o diabo tem lutado para tragar. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, que sejam muito abençoados agora. Eu consagro tudo o que foi colocado para receber oração. E que agora, meu Deus, situações sejam mudadas pelo poder da fé. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores e prospera cada um que fielmente tem nos ajudado a manter o programa. Desperta mais semeadores, nós precisamos, o programa Mudança de Vida hoje precisa de mais semeadores. E eu peço ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia e envie mais e abençoe grandemente essas pessoas, porque eu sei que o Senhor tem recompensado quem tem praticado essa fé. Obrigada por essa mensagem e que onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo salvas e libertas, socorridas pelo poder da fé. Obrigada, Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 77 no Brás, onde eu fico, e onde vou estar domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E hoje o Bispo Maurílio vai estar em Catanduva. Você que é de Catanduva e região, ele vai estar na rua Parque das Américas, número 120, Centro, às 19h30, com uma reunião poderosa. Eu tenho certeza que Deus vai se manifestar com poder na sua vida. Não perca, é uma oportunidade de você começar um novo tempo, em nome de Jesus. Um tempo de vitórias. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Momento da oração. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez eu oro para que esta palavra transforme vidas agora. Eu oro para que o Senhor socorra pessoas que o diabo tem lutado para tragar.
Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, que sejam muito abençoados agora. Eu consagro tudo o que foi colocado para receber oração. E que agora, meu Deus, situações sejam mudadas pelo poder da fé. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores e prospera cada um que fielmente tem nos ajudado a manter o programa. Desperta mais semeadores. Nós precisamos, o programa Mudança de Vida hoje precisa de mais semeadores. E eu peço ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia e envie mais e abençoe grandemente essas pessoas, porque eu sei que o Senhor tem recompensado quem tem praticado essa fé. Obrigada por essa mensagem e que onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo salvas e libertas, socorridas pelo poder da fé. Obrigada, Deus. Amém. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, onde eu fico e onde vou estar domingo, graças a Deus. Às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Esteja entre nós. Deus vem buscando por você e Ele tem muito para fazer e quer fazer por você. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Se Ele não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.